Fatea FM, requinte e bom gosto. Atenção, ouvintes da Fatea FM. Começa agora o programa Histórias do Vale, o programa que retrata a cultura regional e histórica do Vale do Paraíba. Olá, meu amigo e minha amiga ouvinte, eu sou Breno Rocha, que te faço companhia junto com o meu amigo Rodrigo Calquist. É isso aí, Breno. Este é o programa Contando a História, levando aos ouvintes o que tem de melhor na nossa cultura regional, aqui do Vale do Paraíba. O programa Histórias do Vale tem o objetivo de resgatar toda a memória tão esquecida de nossa região. Afinal, a história de ontem e de hoje continua sendo motivo de muita alegria. Vamos relembrar juntos histórias, personagens e as cidades que marcaram o Vale do Paraíba. Mas, Breno, hoje nós vamos viajar até São José do Barreiro, não é? Isso mesmo, Rodrigo. A pequena cidade do fundo do Vale Histórico. Uma cidade aconchegante que guarda riquezas e histórias que hoje andam um pouco esquecidas. Até o século XVIII, o chamado fundo do vale era um território coberto por uma belíssima Mata Atlântica e habitado pelos índios puris. Então conta para os ouvintes o que apresentaremos no programa de hoje, Breno. Hoje nós vamos conhecer um pouco da história de um ilustre personagem que faz parte da memória de São José do Barreiro, o estimado amigo Sr. Josias de Marins Freire, mais conhecido como Sr. Dego. Ele presenciou alguns fatos importantíssimos da história de São José do Barreiro. O Sr. Dego é um profundo conhecedor, um homem que sente prazer em contar suas histórias sobre os costumes e fatos antigos da região. E o nosso amigo Alex foi lá conversar com ele. Senhor Josias, fale para nós como a Revolução de 1932 influenciou São José do Barreiro. Em 1932 eu tinha 10 anos, mas eu guardei na memória tudo o que aconteceu aqui. Guardo na memória os acontecimentos, a chegada das tropas. Eu com meus amigos estávamos brincando numa chácara aqui, quando nossos parentes, nossos avós e mães foram buscar a gente para ir para dentro de casa, porque estavam chegando as tropas, com aqueles burrinhos todos carregados de metralhadora em cima na cangalha, e os canhões também sendo desocupados daquelas viaturas deles, né? Tudo com base de cavalo, né? Carroças e cavalos. E porque São José do Barreiro ia ser o teatro do primeiro encontro das tropas, como de fato foi. No livro da comemoração do centenário de São José do Barreiro, primeiro centenário, foi em 1959. Foi editado este livro pelo Reinaldo Maia Souto. Então ele faz uma crônica aqui sobre a campanha constitucionalista. Então ele descreve a eternização da ditadura getuliana com a mais torpe e impatriótica exploração e humilhação de São Paulo deu como consequência lógica e necessária a reação do humilhado. Aqui foi o Reinaldo fazendo um comentário, por que houve a Revolução de 32, né? É a Revolução Constitucionalista. São Paulo não concordava que não houvesse uma Constituição, concordava que não houvesse, né? E foi até acontecer o aparato militar aqui, né? E São José do Barreiro, pela posição geográfica, foi o primeiro cenário das batalhas. Começou em Itatiaia, as tropas federais se posicionaram, vieram debaixo pela Central do Brasil, Estrada de Ferro Central do Brasil, e se acomodaram aqui nessas cordilheiras, fazendo um leque. Foi quando São Paulo não tinha ordem para avançar, poderia ter avançado, chegar até a República, a capital do Brasil, que era Rio de Janeiro, né? Mas as tropas federais desembarcaram também pela retaguarda dos paulistas e foram fechando o cerco. Se no futuro nós não formos o seu presente, lembre-se que fazemos parte do seu passado. Fatea FM, presente em todos os momentos.
E nada melhor um pouco de patrimônio histórico vivo no município participando do programa. O Sr. Dego nos recebeu com muito carinho em sua residência. Além da entrevista, falou também sobre o seu convívio com os antigos moradores e da saudade que ele ainda tem daquele tempo. Em 1788, muitos mineiros, desiludidos com a extinção do ouro em Minas Gerais, desceram a serra e procuraram plantar suas raízes no Vale do Paraíba. E ao longo deste caminho, junto aos ranchos de Tropas e Capelas, surgiram as cidades que compõem o chamado Fundo do Vale Histórico. Entre elas, São José do Barreiro, que começou a se formar em 1820, com o surgimento de povoados em torno da capela dedicada a São José. Essa capela foi construída em 1833 pelo coronel João Ferreira de Souza. E aproveitando este clima poético, vamos conhecer agora a história do fundador do município, João Ferreira de Souza. Nós sabemos que o fundador do município de São José do Barreiro é João Ferreira de Souza. Fale para nós um pouco mais sobre a vida deste ilustre personagem da história Vale Paraibana. João Ferreira de Souza era o morador, dono da fazenda do Paudalho. Até então, Barreiro era vila de areias, tanto que na produção de café, Barreiro era um terceiro produtor de café do Vale do Paraíba, mas não aparecia porque não era vila, não era cidade, né, no município, era vila de areias, então era computado a produção toda para areias. Mas Barreiro foi um grande produtor de café, a ponto de que em 1822, no ano da independência, no mês de abril, aquele escritor francês Saint-Hilaire passou por aqui, no cavalinho dele, e foi hospedado no Paudalho, fazendo Paudalho, e ele ficou maravilhado com a produção de café do Paudalho. Isso em abril de 1822. O Dom Pedro, quando chegou em setembro, o Dom Pedro passou por aqui e se campou lá na fazenda do Paudalho, onde foi lhe servido um almoço e a comitiva dele. Depois dali, o Dom Pedro foi pelo Vale do Paraíba até ao grito do 7 de setembro. E a importância do 7 de setembro para nós é muito grande, porque o dono do Paudalho, João Ferreira de Souza, que você falou aí, quando o Dom Pedro foi para São Paulo, Dom Pedro convidou para fazer parte da comitiva. O João Ferreira, então, me permita levar meu cunhado, o Antônio Pereira Leite. Então, no ato da independência, estavam presentes dois barreirenses, o dono do Paudalho, João Ferreira de Souza, e o cunhado dele, Antônio Pereira Leite. A análise dos principais fatos da região. Fateia FM. Imparcialidade na informação. Mas hoje, a cidade de São José do Barreiro enfrenta um problema desagradável, assim como todo o Vale Histórico, que é a perda da identidade cultural. Isso é muito sério, meus amigos ouvintes. Essas cidades não preservam totalmente os seus valores. A televisão impõe um outro padrão de comportamento. As pessoas caem na banalização do dia a dia e esquecem que para se construir uma história é preciso aceitar e conhecer a sua própria história. Já dizia a bela frase: um povo sem memória é um povo sem história. A geração de hoje não está preocupada com esses valores e tudo que antes foi construído acaba caindo no esquecimento. Afinal, o povo tem memória curta. E agora nós iremos falar da antiga Praça da Seresta, construída pelo nosso convidado de hoje. A Praça da Seresta, com certeza, é algo que não deve ficar apenas na lembrança, mas precisa ser revivida para que as pessoas possam sentir o prazer de ficar ao luar, refletindo, pensando e vivendo. Esse abandono reflete uma tristeza àqueles que um dia puderam apreciar e participar ao vivo dos acontecimentos. Vamos ouvir a voz do Criador,
nosso amigo Josias de Marins Freire. O que o senhor tem a dizer sobre o atual estado de conservação da Praça da Seresta? Foi uma criação minha, né? A Praça da Seresta. Era um sistema que eu elaborei aí para dar assistência ao pessoal do folclore, né? Folclore do calango, que é uma dança especial nossa aqui, ao jongo. Você viu falar no jongo? Não. Nunca ouvi falar. Pois é. Eu, quando tinha sua idade, eu gostava muito de ficar horas e horas assistindo uma noite de jongada, de congada e de jongo. E então, pensando em dar um ambiente, um local que tivesse instalações sanitárias, lugar para bar, para atender o pessoal do folclore, da área rural. Então eu criei a Praça da Seresta, que foi abandonada, e então estão aí os escombros, né, da Praça da Seresta. E cada prefeito que entra me manda uma carta dizendo que entrou e que vai recuperar a Praça da Seresta. Mas até agora não puseram um tijolo sequer. Hoje, infelizmente, instalam-se no centro da cidade aparelhos de som que atormentam e deslustram as tradições. E está aí. Agora nós estamos conversando aqui, está se ouvindo o barulho de som que colocam aí na praça, em frente à matriz, deviam resguardar a área da matriz para, tradicionalmente, ela ser usada pelo folclore, né? Pelas bandas de música. E o nosso convidado possui várias qualidades. Isso mesmo, já foi prefeito, Já foi vereador, cantor, poeta e também compositor. Dentre as suas composições, uma delas faz parte do município. É o hino da escola e vamos ouvir. Dentre todas as suas poesias, a que mais me chamou a atenção e que me lembro perfeitamente é o hino da escola. Queremos saber também a história desta poesia. Eu cantei, eu primeiro fiz a poesia, né? Aí ia ser inaugurado o ginásio aí, o prédio do ginásio, e as professoras vieram me pedir para colaborar com a montagem do hino, a poesia. Né? E eu disse, mas o prazo está curto. E elas não apareceram mais, e eu estava chegando o dia de entregar a música, e aí eu tirei no violão, né? O Quinto R de Lorena e a Academia de Agulhas Negras, as bandas militares, tocaram esse hino aí. Eu venho agora cantar o meu hino, a minha escola, até onde eu nasci. Com os pés lá fora, sei que meu destino resultará do que levar daqui. Som é a fonte da nobreza, faz bem aos olhos tanto quanto a luz. Por isso agora vado com certeza, saúdo a escola que ao bem conduz. Minha cartilha, uma partilha da amizade franca e leal. Somos na escola uma só família, na hora alegre ou sentimental. Eu me proponho neste canto agora, brindar a escola com devoção, que os estudantes pelo Brasil afora honrem a pátria pela instrução. Agora posso terminar meu hino para cantar de terreiros, a voz da escola feita como um sino no céu azul de São José do Barreiro. É a voz da escola feita como um sino no céu azul de São José do Barreiro. o Sr. Dego nos faz viver toda a história de São José do Barreiro, mesmo sem a gente ter presenciado. Pode parecer absurdo, mas o trecho final da entrevista com o Sr. Dego
ele irá nos falar sobre a importância do carro de boi, que era um veículo de transporte daquela época. Eram transportados passageiros, cargas nos carros de boi. Hoje, na zona rural, ainda é possível ver esse veículo, mas mal sabemos que o carro de boi fez parte da história do Vale do Paraíba. E ele faz um som muito bonito. Para isso, vamos ouvir a confirmação do Sr. Dego. Conte para nós como foi a sua inspiração quando o senhor compôs a poesia Carro de Boi. Eu fui nascido e criado em fazenda de café. E como menino da fazenda, eu andava pendurado nos carros de boi. Participava do movimento dos carreiros, dos candeeiros, não é? E então, dentro daquela vivência, eu observei, você vai ver na gravação, a poesia, é uma narrativa dos panoramas daquilo que eu vi, o carro de boi nessas montanhas nossas, esses morros, todos aqui eram cafezais. E lá na fazenda onde eu nasci e fui criado, de madrugada, os carreiros juntavam os bois, já trelavam os bois no carro para ir buscar a colheita do café para despejar no terreiro da fazenda. Então, aquilo movimentava, era um mecanismo que envolvia tanta coisa, tanta gente, era o candeeiro, o carreiro, o tropeiro também, e o carro saía cantando. Você sabe que o carro de boi, era a cantoria de carro de boi, foi até aqui, chegou a ser proibida pela administração, porque fazia muito barulho, muita estridência, não é? Mas o carro de boi era um meio de transporte mais importante que tinha. Imagina que os carros de bois, o café, depois de seco, era ensacado e transportado nos carros de boi daqui para Resende, para alcançar a central do Brasil, para de Resende ir para o Rio de Janeiro. O Sr. Dego compôs a música Carro de Boi para retratar toda a importância que este veículo de carga e transporte teve para a época. Essa música foi primeiramente gravada em um compacto pelo próprio Sr. Dego, que depois cedeu os direitos autorais para que o amigo Sebastião Pinto, de Cruzeiro, pudesse regravá-la. Faz favor, carro de boi, de passar devagarinho pra meu lápis divagando, escrever ditosa história. Sua voz é tão saudosa, traz sequência não menos saudosa, desfilando na memória. Gabriel Negro Carreiro acordou Zé Candeeiro, levanta Zé, junta a boiada. Traz bilontra e dengoso, o pachola chibante, frajola e garboso, e a guia samba e congada. Vai o carro pela estrada, com sua voz oitavada, enchendo serra e grotões. Em pé no cabeçalho, Gabriel Negro Grisalho trina as cordas dos pulmões. Meu Deus, quanta harmonia, quanta história se fundia, tanta coisa irmanada. O negro e o carro cantando, a boiada ia pisando no compasso da toada.
A voz do carro põe festa na solidão da floresta, assusta Maracanãs, que aos verdes bandos voando, mil flores vão derrubando dos vermelhos suinãs. Volta o carro à fazenda, chega ao fim a minha lenda, o meu sonho terminou. Estes versos que colhi, a saudade fez cair de um carro que passou. Obrigado pela sua companhia. Estamos chegando ao final do programa Histórias do Vale. Agradecemos ao senhor Josias de Marins Freire, o senhor Diego, pela entrevista ao nosso amigo Joel José de Oliveira e pela sua contribuição ao professor José Luiz Pazin pelo material fornecido. Um abraço ao coordenador, o professor Jefferson, e à produção Alex e Paulinho. Um super abraço. Histórias do Vale.